chorei e lamentei-me por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Louvado seja Deus. Eu creio que os amados irmãos já têm escutado essa palavra. Eu creio que os amados irmãos já ouviram falar sobre a história de Neemias, o homem de Deus que estava ali como um copeiro diante do rei. E antes, assim como copeiro, ele tinha uma grande responsabilidade de cuidar do seu trabalho, que era seu ofício como copeiro. Antes de passar, seja qualquer alimento para o rei, ele tinha que experimentar para ver que aquele alimento não era algo mortífero, não era algo que viesse causar dano. Nós estamos na presença do Senhor. Nós sabemos que a vontade do Senhor ela traz vida e vida com abundância. Como copeiro do rei, nós temos que assim exercer essa mesma responsabilidade de provar primeiro das iguarias do rei, para depois passarmos para não trazer morte para o próximo. E vai se dizer, queridos, que ele estava ali trabalhando, e creio que muito bem, porque o rei admirava Neemias como homem, como também trabalhador da sua casa. E vai se dizer, meus queridos, que chegam dos seus irmãos, de lá da terra dos seus pais que estavam no sepulcro. E ali vai se dizer e relatar uma situação muito gravíssima e triste aos olhos. E assim eles relatam que aquela cidade, aonde está o sepulcro dos seus pais, estava em tamanha miséria, destruição. O povo estava sofrendo, estava sendo bombardeado por um momento muito difícil. E relatando Anani e alguns dos judeus, relata a Neemias. E Neemias logo em teu coração sente aquela situação. Ele sente por aquele ocorrido. Porque nós não estamos escape de saber de situações, tivemos situações chegar até nós. E como nós temos nesses últimos dias, que é o dia da edificação para um grande avivamento, como nós temos recebido, como nós temos visto situações acontecendo à nossa volta. A Bíblia relata que Neemias, ele se entristeceu em seu espírito, e aquilo ali abalou a estrutura dele. No tempo de hoje nós sabemos que há certas situações que hoje nós vimos e nada nos move, nada nos mexe. Hoje nós ouvimos isso é normal, porque parece ser que é normal, normalizou. Se morre um hoje, morre dois amanhã. Hoje já é normal, não sentimos mais nada. Parece que nada toca no nosso interior. Mas Deus quer trazer para a nossa vida que Ele é um Deus de tamanho amor, e que a dor do nosso irmão tem que comover o nosso espírito. Aleluia. Família, servos de Deus, não é somente o que está na minha casa, o que é do meu sangue, o que é do meu DNA. Mas o sacrifício foi para todos nós. Deus, Ele deu seu único filho para salvar a humanidade. E nós somos filhos, co-herdeiro dele. Temos que dar testemunho e amar o próximo como assim mesmo. E amar não é simplesmente agradar, mas amar é corrigir, amar é orar, amar é pagar preço. E nós muitas vezes não estamos entendendo, por causa de certos detalhes da nossa vida, nós não estamos alcançando grandes milagres de Deus, grandes respostas de Deus. E vai se dizer que ali ele ficou quebrantado com aquela situação. Ele vai orar, ele vai se pedir a direção de Deus, porque sem Deus nada podemos fazer sem Deus. Não adianta, por mais que nós temos algo em nossas mãos que nos favorece, seja de valor, seja de recomendação, nada sem Deus tem valor. Não tem recomendação de homem que possa nos levar para um propósito de Deus, se Deus não tiver no negócio. Não adianta achar, não, mas fulano me conhece, fulano está dentro, tá lá dentro, ele tem autoridade lá dentro. Não, só quem abre porta de não tem parede é Deus. Só quem pode nos revelar, nos justificar e nos apresentar é Deus. E vai se dizer, meus queridos, louvado seja Deus, que essa notícia pegou a Neemias, mas ele continuou como servo trabalhando. E vai se dizer que em um dos seus dias de trabalho, o rei nota a aparência de Neemias. O rei vê que ele não está dando bem. O rei conhece, o rei está acostumado a ver Neemias. O rei sabe como é Neemias na presença. E por que está te abatendo a minha alma? E por que te perturba dentro de mim? Deus tem visto a minha luta e a tua vida. A nossa face pode ter decaído por alguma situação, mas Deus conhece, Deus sabe da minha, da tua limitação. Deus sabe daquilo que porventura saiu do lugar. Mas Ele quer que, como nós somos grandes edificadores,
nossa casa. Tem situação que porventura está tirando o nosso sono, terra. Tem situação que porventura nós sabemos que não deixa de ter paz, não deixa a direção de Deus, porque às vezes tira até a direção que nós pensamos no que é que Deus tem para a nossa vida hoje, não é assim? E Deus está dizendo: eu tenho dado ordem, e a minha ordem é maior do que a sua momentânea dor, terra minha. E vai se dizer, queridos, que o rei percebe que ele está triste, está decaindo a tua face, porque quando a nossa alma não está bem, a nosso semblante muda. Não adianta a gente botar o relógio de ouro, o brinco de ouro, a maquiagem, a melhor maquiagem, a melhor roupa, porque todos que têm visão de Deus vão enxergar. Não adianta nós camuflarmos como sagos por fora, mas por dentro como mortos, decaídos. É tempo de levantar. E vai se dizer que o rei fala com ele. E quando o rei pergunta o que é que ele tem, o que está acontecendo com ele, quando o rei pergunta por que está desse jeito, ele explica, ele relata o caso, porque o caso não é qualquer caso, mas é um caso sério. Algo que é sério, Deus vai cobrar da minha mão, da tua mão. Algo que é grave, algo que é contra a vida, que vai trazer destruição ao próximo. Se nós não tomarmos uma posição que resolvemos, Deus vai cobrar de mim e de você. Porque nós somos chamados como servos de Deus. É na tua limitação e na minha que Deus vai fazer. Nós crescemos, mas eu não posso, não sei falar. Eu não vou porque, olha, qual é a minha condição. Eu não posso me envolver nessa situação. Deus não está perguntando se você pode. É uma ordem. Deus quer que você vá. Foi você e foi eu que Ele escolheu para esse momento. E esse momento é: levanta-te, tenha bom ânimo e obedece a voz de Deus, porque é melhor que sacrificar. E ali ele relata o rei, pergunta a ele quantos serão os dias que ele vai ficar naquela cidade, qual será o tempo que ele vai ficar naquela cidade. Ele relata que só Deus que sabe. Não fique dando data, não fique dando hora, não fique dando dia para o que você não vai cumprir, porque a gente fala com o homem até esquece, mas com Deus, se você fez uma promessa, cumpra. Se você fez um propósito, cumpra, porque Deus não é homem nem filho do homem para mentir, nem para se arrepender. Às vezes abre uma boca e fazemos algo com Deus. Eu vou fazer um voto nisso, eu vou fazer uma campanha naquilo, mas cadê Deus esperando até hoje? O vento parou, né? Cessou o mar. Então tá tudo beleza, Deus esqueceu. Se Ele me abençoou é porque Ele está sentando como eu estou. Não, Ele quer que você levante e ande. Ele quer que você faça a obra, porque tem coisa que Deus não vai permitir outro a fazer para mim e para você. É eu e você que Ele determinou. E vai se dizer que o rei manda uma carta de recomendação, porque é necessário que Deus nos envie. E quando Deus nos envia, é um confronto entre a carne e o espírito. Sabe por quê? Porque nós sabemos que nós humanos somos limitados. A carne está ali confrontando, mas eu não vou, meu Deus, eu não vou, Deus, não vou. E Deus está ali, Deus está dando sinal, Deus está usando vaso, Deus está usando profeta, Deus está falando: filha, sou eu o negócio. Não vai que eu estou no controle. E vai que a gente está, ó, endurecendo o coração para obedecer. E vai se dizer que ele foi com a recomendação, ele relatou que ele precisaria ir, porque ele já tinha dito como estava aquele lugar. Não era qualquer lugar, não era um lugar que poderia entrar de qualquer jeito. Era um lugar que tinha moradores, era um lugar que tinha sacerdotes, pastores, era um lugar que tinha igreja, mas o povo não estava fazendo nada. O povo não estava trazendo vida para aquele lugar, porque os muros estavam vendidos e as portas queimadas a fogo, e o povo estava em grande miséria. Então Deus precisaria levantar alguém com atitude e coragem para dar exemplo. Então Deus está dizendo para a minha vida e para a tua vida: te prepara, porque nesses últimos dias Deus vai levantar homens e mulheres que não temem a sociedade, as leis e o decreto, mas respeitando, mas obedecendo a Deus. A Bíblia fala de tempo. E vai se dizer que ele foi para aquele lugar, queridos. Ele foi para aquele lugar. Ele chegou naquele lugar e não foi alarmar a cidade. Quando a gente chega para uma obra, nós não temos que mostrar que chegou, mas nós temos que chegar no nosso secreto com Deus. É por isso que as bênçãos estão até na mão, mas escapam. Porque nós fazemos assim, ó, para a bênção, mostrando para quem não sabe o quanto a gente pagou o preço para aquilo, mas não cuidando, não orando, não zelando, para Deus dar a justificação e apresentar. Quem apresenta não é você,
Porque as bênçãos jamais não estão aparecendo na tua vida. Porque quando Deus dá, antes de cair na tua mão, você está anunciando que chegou a bênção. Não está escondendo a bênção de quem não sabe quanto preço você pagou por ela. Queridos, e vai se dizer que chegando naquele lugar, ele foi. E na viração da noite ele foi. Ele já tinha ouvido, ele sabia que o irmão dele não estava mentindo. Ele sabia que o irmão dele tinha relatado tudo detalhadamente. Mas chegando na noite, ele foi na noite. Quem disse que ele chegou na cidade e foi repousar? Foi curtir a cidade? Foi no mar, foi no hotel? Não. Ele foi pro joelho e ele foi ver aquele lugar onde o irmão tinha relatado. Porque nós achamos que tudo é curtir. Tudo é lazer. Mas tem tempo que nós não temos que perder o lazer para dar horário e tempo para Deus. E vai se dizer que na noite ele sai, vai ele e mais uns, e ele vê aquela cidade. Ele vê os pontos fracos. Ele vê as dificuldades daquela cidade. E ali já se levanta pessoas para o ajudar. Não diga que não pode fazer sem ajuda. Nós precisamos um do outro. Para de ser orgulhoso. Para de ser orgulhosa, achando que pode fazer tudo sozinha. Deus levantou, foi um povo. Um cefeiro é grande. São povos cefeiros. Mas nós temos comunhão um com o outro. Tem coisa que Deus vai agir para nossas vidas, mas o nosso irmão vai fazer particularidade também. Ele vai ser um apoio. Ai de Moisés, se não fosse um Irão para suspender o braço dele no momento da batalha. Então pare de dizer que eu não vou precisar de fulano, não vou precisar do auxílio de ciclano. Nós estamos aqui como povo de Deus para dar fruto para o reino. E lá eles foram ajudar Neemias. Lá eles foram, se levantaram muitos, para qual ofício foi chamado. Lá tinha pessoas que mexiam com a madeira, lá tinha pessoas que mexiam com a fechadura, lá tinha pessoa que sabia de plantação, lá tinha pessoas que sabiam de ornamento. Então, não despreze o dom que está em tuas mãos, é de Deus. Todos nós somos chamados. O trabalho é diferente, porque o que está na tua mão é tão precioso, é tão maravilhoso para uma grande obra. E quando estamos juntos, nós entendemos que é partículas que vai se encaixando para um grande propósito. Não deixe de desprezar o que está em ti. Não deixe de falar mal do que está em ti, porque você sabe que é o teu Deus que justifica a tua vida. Não se despreze, porque olhamos para nós e dizemos: não, Deus, não sei falar, não sei fazer nada. Eu sou tão calmo. Ei, é desse jeito. Deus vai desenvolver o que Ele tem para desenvolver na minha vida e na tua vida. Queridos, esta palavra é muito forte. O Senhor colocou no meu coração para trazer sobre Neemias essa grande edificação. Neemias estava ali trabalhando. Neemias estava bem diante do rei. Um chamado veio, algo que não foi programado, algo que não foi pelo zap nem pelo telefone. Foi algo que foi no tempo de Deus, na hora de Deus. Ele tinha que obedecer. Mas quando Deus nos envolve em uma obra, é necessário que nós temos que sentir isso. Nós temos que sentir de dentro para fora. Não é uma obra que eu faço para o meu irmão ver, não é algo que eu vou fazer para me aparecer, mas é algo que eu sinto verdadeiramente o que o irmão está passando, o que a cidade está precisando. Eu tenho que sentir, então que também desenvolver algo para ajudar. Também não é só sentir e lamentar, porque a lamentação de Jeremias, ele lamentou, mas também ele profetizou. Todos têm comunhão, uma obra a fazer, e não é simplesmente observar a situação e achar que nós estamos como ouvintes, mas tem que ser praticantes. Glória a Deus. E vai se dizer que aquela linda obra de Neemias, ele tomou uma atitude, mexeu com a estrutura, mexeu com o espírito. O rei percebeu, ele foi sincero com o rei que estava no tutor dele. Nós temos que ser sinceros um com o outro. Nós não estamos aqui para agradar. Nós respeitamos, nós amamos nossos irmãos, mas quando Deus revelar que nós temos que falar, falamos com nossos irmãos. Deus está mandando você vigiar nisso. Deus está mandando se posicionar naquilo. Deus te chamou para edificar, então Deus vem para o edificador. Irmão, Deus está mandando você revelações. Vamos ser sinceros um com o outro. Porque se a menina chegasse para relatar a destruição que estava, não tinha como eu descobrir. Deus ele revela, mas tem coisa que Deus não vai revelar. Nós temos que ter nossos olhos para enxergar. E temos que ter um discernimento para compreender. Queridos, essa palavra para mim estar pregando aqui, eu tive que viver. Eu tive que passar. Só eu sei do que eu tenho passado para estar na presença do Senhor.
prosperar com a casa dos irmãos. Queridos, nós não somos bons não, bom é Deus. Mas nós temos que lutar para dar exemplo como edificadores. Se eu ficar aqui contando a passagem de não tanto, mas eu quero testemunhar. Eu quero testemunhar que com a minha família eu estou vivendo também isso. A edificação no casamento, a edificação no meio dos filhos, a edificação no meio da sociedade. Olha que grande responsabilidade que nós temos. Olha como Deus fala conosco. E nós muitas vezes temos uma visão limitada. Queremos só estar assim atento a uma situação. Mas Deus diz que são várias situações que nós temos que cuidar da nossa vida. Física e espiritual. E o espiritual é que vai nos conduzir para o céu. Porque a física, nós, no material, aqui como nós estamos, nós podemos resolver certas situações. Limpar, vestir, ajeitar uma coisa, isso é maravilhoso. Mas o que Deus quer que nós falamos é com o nosso espiritual. Porque essa edificação é necessária para a salvação. Glória a Deus. Eu posso estar bem aparentemente aqui, mas a edificação necessária é dos muros espirituais que Deus está falando. É da comunhão espiritual, que quando sai da porta da igreja, nós não se levantamos um contra o outro. Nós não pensamos só em nossa mente, nosso coração, na nossa atitude, na nossa postura. Porque Deus, Ele sonda, esquadrinha, conhece o meu e o teu coração. A gente sai do nosso lar, a gente foge um pouco dos nossos problemas. Estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, mas tudo isso é para que nós vamos aprender dele. Mesmo que muitas vezes nós não queremos escutar certas palavras que é pregado aqui, mas é necessário nós absorver, ouvindo de tudo e aquilo que é bom, aquilo que precisamos nesse momento. Porque se fosse mesmo para receber, a palavra de Senhor é dura. Mas o Pai só corrige que Ele ama. Ele ama a minha e a tua vida. Ele quer que todos vejam a gente como testemunho, como pessoas que estão lutando com pouca força, mas estão negando o Evangelho pelo testemunho, caindo, mas estão negando, dizendo: Pai, eu estou caindo, eu estou fraco, mas eu estou aqui, Pai, me ajuda a edificar. Porque Neemias, ele estava abalado. Ele não estava totalmente assim não, porque era uma situação muito grave, delicada. Você vê seu povo, o lugar da sua casa destruído. Você sabe uma notícia que sua família está mal. E a gente está aqui adorando, derrame. Ai, terra. E a gente está aqui exaltando a Deus. A gente pode até estar bem. Mas quando nós deitamos a cabeça no travesseiro e sabemos que alguém da nossa parentela está sofrendo, está sendo assim destruído por Satanás, será que isso é bom? Neemias foi orar. Nós devemos orar. Nós devemos jejuar. Para que gastar tempo com coisas passageiras. Satanás tem cegado o entendimento de muitos. Para não enxergar que esse tempo é o tempo que nós oramos, não questionarmos os acontecimentos. Isso é coisa para Deus. O que é para Deus fazer, Ele vai fazer. Nós temos que lançar os pés do Senhor. Nós temos que não ter palavra, dobra o joelho. Fica meia hora de joelho dobrado, diga: Deus, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não faço, mas o Senhor ainda faz. Não é por mim, mas vai pela tua palavra na minha vida. Nós temos que entender que é tempo de edificar. Nada está bem. Não fique dando crédito ao dinheiro que tem sua conta, não. Não fique dando crédito a essas casas cuspidas por um monte de homem, não. Não dê crédito a um bom carro, a um bom trabalho, não, que isso tudo é passageiro. O amanhã ainda pertence a Ele. Mas Ele quer que nós cuidamos de nosso bem maior. Porque esse corpo, qualquer hora, ele pode cair. Ele é pó e o pó retornará. Ele quer que a gente vele por nossa alma. A alma está abatida dentro de nós. Não seja egoísta que não vai conhecer. Não endureçais o vosso coração, porque Deus conhece a minha e a tua alma. Possa ser que agora você está sorrindo, mas Deus sabe das suas preocupações. E Ele está falando comigo e contigo. Eu quero a tua alma equilibrada. Eu quero a tua alma equilibrada. Daí gravaço e derraço. Porque Deus
nós vamos passar, como foi dito, está sendo falado aqui, neste púlpito de Deus. Como cada um dos irmãos está tendo a oportunidade de ser canal de Deus nessa igreja. Neemias foi provado de diversas maneiras. Porque Deus não quer dar nada de mão beijada. As coisas de Deus têm que ter esforço e bom ânimo. Esforçado e ter bom ânimo. Então ele foi provado lá com o sacerdote. Ele teve laço de morte contra a vida dele. Teve levante. Assim, criaram situações para ele se distrair e deixar a obra. Mas ele disse: eu estou de uma boa obra, da qual eu não posso parar. Somos nós que vai decidir parar ou prosseguir com Deus. Porque se nós pararmos e fazermos como uma mulher de Ló, que estava ali na presença do Senhor, mas quando ela olhou para trás, ela viu tudo, ela desistiu do Senhor, ela parou e virou a estátua de sal. Porque para ela acabou. Porque Deus fala: quem colocou a mão do arado nos dá hábito a olhar para trás. E nós já temos um conceito com Deus. E Deus quer nos dar uma oportunidade, porque Deus não precisa de mim nem de você. Somos nós que precisamos dele. É porque nós somos bons que nós estamos aqui? É não. Tem gente melhor que eu e você no momento agora, desenganada pela medicina. Tem gente precisando do transplante do seu irmão, não é melhor que eu e você, que já se arrependeu como aquele ladrão na cruz. Aquele ladrão na cruz reconheceu que ele não era digno nem de estar crucificado ali. Então para de se achar importante, ok? Nós não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. Diminua, 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 que ele vai crescer. Porque nós até podemos andar com nossa maneira de agir, ele permite até a gente andar. Ele dá corda, mas na hora que ele puxa, sai de baixo, Satanás. Derraço e derraço. Então Deus está falando com a minha vida e com a tua vida, ele vai continuar falando. Edifica, filho. Edifica, filha. Vigia com sua mente, com seu intelecto, com o teu coração. Não deixe os desejos das coisas deste mundo te dominar. Porque buscar primeiramente o meu reino e a minha justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas no tempo determinado. Não desejes aquilo que Satanás tem apresentado. Porque Jesus foi tentado. Mateus 4 vai dizer que Satanás viu que Jesus estava em consagração de 40 dias e 40 noites de jejum. E ele foi justamente naquilo que Jesus estava precisando, que era o alimento. Eu não sei o que cada um dos meus irmãos estão precisando neste momento. Eu não sei qual seja a falta. Eu não sei se é no casamento, se é necessidade de alimento, de veste, de resolver uma situação de dívida, uma pendência. Eu não sei. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E para resistir não é de lábios. Você vai ter que colocar na oração. Vai ter que colocar diante de Deus. Eu não sei orar. Dobra o teu joelho e diga: Deus poderoso, me ajude, faça a prova com Deus, porque Ele resolve a situação. Mas Deus não quer que nós se misturamos ou se vendemos por 20 moedas. Não é tempo de se vender. Não é tempo de aceitar o que a terra tem apresentado. Mas faça como José, foge da aparência do mal. Foge da mulher de Potifar. Foge porque é laço de morte. É laço de humilhação e de vergonha. E vai se dizer que mas ele conquistou, por intermédio de Deus, conseguiu levantar aqueles muros. E 52 dias